Olá amigos do canal Verdade Revelada 2.0. Hoje estamos chegando com mais um vídeo aqui. O tema do vídeo hoje é sobre a questão da graça. Vamos tentar entender essa questão da salvação pela graça. O que seria exatamente a graça que a Bíblia fala? Será se a morte do Messias na cruz para nós, ela simplesmente resolve tudo, não precisamos fazer mais nada? Vamos tentar entender então, pessoal, o que as escrituras dizem realmente. Se a lei, como muita religião fala, se ela foi abolida, a lei realmente, se a lei não tem mais validade ou se ela ainda vale. Então vamos fazer um paralelo e mostrar perante as escrituras, mais uma vez, como que funciona, como que é essa questão da graça, que é uma doutrina que é ensinada aí de forma muito equivocada às vezes, ela gera um engano nas pessoas. E eu estou vindo aqui justamente para resolver isso. Mas eu vou tentar hoje ser um pouquinho mais breve, que meus vídeos realmente estão sendo meio longuinho, né? Então eu vou tentar fazer de uma forma mais enxuta, mais rapidinha, para poder tornar o vídeo mais curto e menos cansativo. Antes de começar o vídeo só, eu quero falar que agora eu dei uma apuradinha aqui no meu trabalho aqui, então eu acho que eu vou dar uma diminuída um pouquinho na frequência dos meus vídeos, mas mesmo assim ainda eu vou tentar manter pelo menos um vídeo por semana, pelo menos ali, sempre abordando um tema novo cada semana aí, para poder dar continuidade no canal e poder estar publicando conteúdo ali. Mas então voltamos agora ao conteúdo do vídeo mesmo, sobre o que se trata, sobre a graça. Vamos primeiro entender, para entender a graça, vamos entender primeiro o que é o pecado. O que as escrituras entendem por pecado? O pecado nada mais é do que a transgressão da lei do Criador, do Eterno. Ou seja, você quando rouba alguém, quando você mente para alguém, quando você trai tua mulher, quando você conta uma mentira, ou seja, qualquer coisa que você faça que está fora dos mandamentos, principalmente dos 10 mandamentos do Criador, automaticamente o que você está cometendo? Você está cometendo um pecado. Então, se a lei realmente tivesse sido abolida, igual muitas religiões pregam, a lei não tem mais valor, agora vivemos sobre a graça. Então, se fosse realmente assim, então a lei foi abolida. Se a lei foi abolida, então não teria como você estar pecando. Por quê? O pecado nada mais é do que a transgressão da lei do Criador. Então, se não existe lei, não existe pecado. Se não existisse pecado, não existe condenação, não precisaríamos de Cristo. Então vocês estão entendendo que perigoso que é esse pensamento de que a lei foi abolida? Vamos ver aqui as escrituras realmente o que elas falam para nós sobre essa questão da lei, como que temos que viver, como tem que ser a ética, como tem que ser a vida de um cristão realmente, se para ele basta crer, tá? Ah, tá, crer no Messias você será salvo. Tá, vamos entender o que significa esse crer. Será que crer é só falar da boca para fora? Eu creio e sou salvo. Então eu creio em Cristo. Quem crê nele é salvo, então crendo automaticamente eu estou salvo. Será que é isso que as escrituras falam para nós? Então eu vim aqui nesse vídeo realmente para quebrar esse paradigma, para mostrar realmente como que funciona a graça perante a salvação. Então vamos ver o que as escrituras falam sobre essa questão da graça, da lei, como que é, como que não é, enfim. Vamos entender aqui primeiro. Como eu já falei, o pecado nada mais é que a transgressão da lei do Criador, daquilo que ele nos deixou. Se a lei tivesse sido abolida, automaticamente o pecado teria sido abolido, porque não existiria mais lei. Até o próprio Cristo, quando ele veio aqui para a terra, ele falou para nós o seguinte, está lá em Mateus 5:17, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim para cumprir. Aí muitas pessoas vão falar, mas ele cumpriu a lei e muitas das coisas da lei não valem mais hoje. O que não vale mais hoje são aquelas leis ritualísticas que existiam na época. Até porque quando o Messias veio, ele acabou com isso, ele cumpriu isso aí, ele acabou com o templo, ele destruiu aquele templo físico. Então vou dar um exemplo de uma lei ritualística hoje que não vale mais. A circuncisão, que era uma lei de ritualística, essa é uma lei que não teria mais valor. Porém isso não se emprega aos 10 mandamentos das Escrituras. Matar continua sendo proibido, roubar continua sendo proibido,
falar mal do teu pai, desonrar teu pai e tua mãe continua a ser proibido. Então todas as leis, principalmente os 10 mandamentos, continuam sendo proibidos. Inclusive guardar o dia do Criador continua sendo válida, ao menos que você encontre algum lugar nas escrituras que fale assim, ó, os 10 mandamentos vale guardar o dia do Criador, não vale mais. Se você achar isso na Bíblia, você comenta aí embaixo que eu faço questão de analisar. Tem muitas pessoas que guardam todos os mandamentos, mas não sei por que motivo pessoal fala, guardar o dia do Criador não é mais obrigatório, sendo que ele está nos 10 mandamentos. Então é conflitante. Se você realmente tem uma fonte que prova que o descansar no dia do Criador foi abolido, você me mostra a escritura, que realmente eu não consigo ver. Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão do sábado, eu estou entrando na questão da lei, do pecado, da graça, essa questão. Então beleza, o próprio Cristo falou aqui em Mateus 5,17, não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Então aqui ó, vamos pegar aqui ó, e como que a graça, tá, beleza, agora você vai falar assim, mas todo mundo peca, se você não é salvo pela graça, todo mundo vai se condenar por causa da lei. Realmente, ninguém consegue ser salvo através da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei, ninguém consegue cumprir. Mas e daí? Porque não conseguimos cumprir, então temos liberdade de continuar pecando e escorando tudo em Cristo? Será isso que a palavra fala, né? Então, primeiramente, para você ser salvo, a primeira coisa, você precisa crer no Messias. O que é crer no Messias? O que é crer nele? É falar eu creio? Será que a nossa fé se limita a falar eu creio? Uma ação verbal? O que será que é crer? O que o próprio Messias falava da questão de crer? Se você pegar aqui João 14, 12, o próprio Messias está falando aqui, ó, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, ele está falando, quem crê nele, fará as mesmas obras que ele faz. Então, ou seja, qual foram as obras que Cristo fez? Todo mundo sabe. Então, se você crê nele, você vai obedecer ele, vai fazer as obras que ele fazia e que ele mandou nós fazermos. Mateus 7, 21, fala assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade do Pai? Como que o Pai expressou a vontade dele? Através dos mandamentos. Os mandamentos, ele expressou aquilo que ele queria que as pessoas fizessem. Então aqui fala, nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, Jesus, vou lá no culto domingo, vou lá orar, eu vou dar meu dízimo, eu estou cumprindo minha lei cristã. Não. A palavra fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do Pai. Que qual é a vontade do Pai? Ele deixou nos mandamentos. Então não adianta você falar eu creio, se você não faz nada que está escrito na palavra, se você não obedece o que ele deixou. É em vão. Aqui em João 15, 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, se você é uma árvore, se você é um galinho enxertado ali em Cristo, você diz que crê. Se você não dá fruto, se você não produz fruto, você é cortado, jogado fora. Então a fé é muito mais do que simplesmente falar eu creio. A fé verdadeira, ela inclui no quê? Em produzir frutos. A própria palavra também fala, eu esqueci de anotar aqui uma observação. Sem fé é impossível agradar o Criador. E a fé sem obras, ela é morta. Então se você simplesmente fala, eu creio, e você não manifesta a tua fé, de nada adianta a sua fé. Uma fé morta não vale para nada, ela não resolve. A fé ela tem que ser viva, tem que ser eficaz, ela tem que produzir fruto. A fé que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora da árvore, porque ela não dá fruto, ela é inútil. Vamos pegar aqui Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Então, queridos, aqui fala o seguinte: se você realmente é uma nova criatura, se você morreu para a carne, se você nasceu do Espírito, então, meu amigo, você vai ter que viver de frutos do Espírito. Agora, como você vai dizer que nasceu do Espírito e continuar na carne, continuar pecando, superabundando a graça do Messias lá na cruz? Não, a cruz, meu amigo, não é sinal verde para pecar. Aqui, inclusive, eu vou ler depois uma passagem que fala isso bem claro. É simples assim. Você não pode simplesmente se escorar no pecado e dizer: a cruz de Cristo vai me salvar, eu posso pecar à vontade, que o sacrifício dele foi perfeito e nada que eu faça diferente disso vai me tirar a salvação. As Escrituras não falam isso. As Escrituras falam que a gente tem que produzir frutos, fazer o que ele ensinou, fazer o que ele fez. Então o chamado para realmente ser um cristão, se assim podemos dizer, é muito maior do que simplesmente falar: eu creio. Exige uma ação, um conjunto de ações, exige uma mudança de vida, pessoal. Mas vou seguir aqui, que tem mais umas passagens que eu quero ler e eu não quero deixar esse vídeo muito grande, tá? Em João 14, 23, fala assim: o Messias respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos nele e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual foi a palavra dele? Amar ao próximo, não cobiçar, enfim, a lei. Ele mesmo fala que não veio destruir a lei. Na verdade, ele até dificultou um pouco as coisas, né? Antigamente ele falava assim: não adulterarás. Ele falou daí: porém vos digo, se alguém olhar com desejo para outra mulher, já está pecando. Então ele não veio de roubar. Então o que você tem que fazer? Se você realmente ama ele, se você crê no Messias, crê que ele veio, que ele é o Salvador teu, que ele veio para te salvar, você guardará a sua palavra. Você fará aquilo que ele fez, você obedecerá, fará a vontade dele. Aqui em Mateus 6:24, é bem interessante: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao Criador e a Mamão. Ou seja, querido, nós temos que escolher um caminho. Você não tem como ficar com um pé no mundo e um pé servindo ao Criador. Um dos dois você vai ter que desagradar. Nós somos chamados, queridos, para viver uma vida separada de santidade em Cristo. Não somos chamados a viver de olho nesse mundo, nas riquezas desse mundo. Eu acho que ser cristão hoje é muito mais que falar eu creio. Ser cristão hoje em dia é uma atitude, é viver separado, é ser sal nessa terra, é ser luz nessa terra, sermos um diferencial e pararmos de ser cristãos preguiçosos e vivermos escorado na cruz e falando: eu creio, por isso sou salvo. Porém, se você não manifesta essa tua fé, a tua fé é morta, querido. Então somos chamados a muito mais que simplesmente falar eu creio. Somos chamados a viver o eu creio. 1 Coríntios 11:1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o que Paulo, Shaul, está falando nessa carta? Tornai-vos imitadores de Cristo. É esse o nosso chamado. Será que Cristo vivia escorado em pecado? Não, ele não pecou nenhuma vez. Aí você vai falar assim: mas caramba, então estamos tudo lascado. Então nós estamos todos condenados porque todos nós pecamos. Tá, aí que entra a questão da graça, querido. Nós somos chamados para viver como imitadores de Cristo. Então, temos que tentar viver a perfeição de Cristo. Se nesse caminho, que com certeza a gente sempre comete um deslize ou outro, que pode ser uma coisinha lá, outra aqui, a graça entra de Cristo. Você vai ver aqui na frente mais isso. Então, mas não temos liberdade de pecarmos, de vivermos uma vida escorado em graça e vivermos deliberadamente. Somos chamados, o nosso chamado é para sermos imitadores de Cristo. É isso que a Escritura fala para nós, pessoal. Aqui, ó, 1 Pedro 4:18. E se o justo dificilmente se salva,
onde comparecerá o ímpio pecador? Se o justo dificilmente se salva. Queridos, a salvação não é uma coisa tão simples assim. Não é simplesmente um verbo falar eu creio. O próprio Messias falou ali em Mateus 5. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e são poucos que conseguem passar por elas, querido. A salvação é um caminho árduo, é um caminho apertadinho que nós temos que caminhar, queridos. Não é uma porta larga que você vai andar deliberadamente, conforme a tua vontade, e chegar no final e falar, mas eu queria ir na igreja. Não, queridos. Somos chamados para ser um diferencial nesse mundo. Somos chamados para ser o sal e luz dessa terra, queridos. É isso que nós somos chamados para ser, a deixar de lado aqueles nossos pecados de estimação e realmente começarmos a viver como imitadores de Cristo. A palavra fala aqui na frente, eu vou mostrar também, queridos. Resistam ao diabo, resista ao diabo, fuja do diabo. Somos chamados à perfeição em Cristo, somos chamados a crescer em Cristo, a abandonar todas as práticas desse mundo, meus amigos. Aqui, Mateus 7,14, ele fala, porque estreita é a porta e apertado é o caminho, porque estreita é a porta e apertada é a entrada que conduz à vida, e poucos são a que acertam com ela. 1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é o Messias, o justo. Esse versículo é chave. Somos chamados para viver uma vida separados de santidade em Cristo. Resistir ao diabo, não pecar. Mas se porventura pecarmos, temos Cristo para mediar por nós. Então entende, queridos? Não é viver em pecado escorado na graça. É vivermos conforme a lei do Altíssimo. Se porventura pecarmos, nós temos um mediador que intercede por nós. Agora, viver uma vida em pecado não é amar Cristo, não é obedecer Ele, não é seguir Ele. Viver uma vida em pecado, se justificando na graça, é se enganar você mesmo, meu amigo. Mateus aqui agora, vamos pegar Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, amigos, somos chamados para ser o sal da terra, agora já falei. Se esse sal, se nós não temos sabor nessa terra, se nós não mostramos o sabor de Cristo nessa terra para as pessoas, se não mostramos o diferencial, o caráter de Cristo nessa terra, de nada servimos, queridos. A nossa fé é morta, nossa fé é nula. Para fechar aqui o assunto, que já está dando quase 20 minutos o vídeo, né, pessoal? Eu vou ler aqui para vocês Filipenses 3, de 7 a 19. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Ou seja, você quando realmente você entrega a sua vida para Cristo, muitas coisas hoje desse mundo que para você tem valor enquanto você vive no mundo, você quando está em Cristo, você vê que não tem aquele valor. O teu tesouro verdadeiro não está aqui. O teu tesouro verdadeiro vai estar no reino em Cristo. Então você realmente, quando entende o que é a salvação, você muda as suas prioridades. A tua prioridade não é mais a glória desse mundo. Você está entendendo qual é a questão? Mas deixa eu seguir a leitura aqui, Messias, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Renúncia. Ele está falando de renúncia para ele ganhar a salvação em Cristo. E seja achado nele. Não tenho como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem da fé, que vem de Deus pela fé. Aqui ele está falando que a justiça não é dele, a justiça está em Cristo. Por quê?
Nós não temos justiça para conseguirmos a salvação. A nossa justiça vem de Cristo. Mas veja o que ele fala na sequência. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou eu seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, que é o pecado, e avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial, no Criador e no Messias, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E sentes alguma coisa de modo diverso, o Criador também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos nele, prossigamos. Ou seja, naquela medida de perfeição que já chegamos nele. Ou seja, a fé, a vida espiritual é um crescimento. Ele está falando que já cheguei num ponto de amadurecimento, de fé, que estou em Cristo, estou evoluindo. Não vou me conformar nisso, nem vou voltar para trás. Eu vou prosseguir o alvo. Qual que é o alvo? A perfeição em Cristo. Irmãos, aqui já li até, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem de nós, porque muitos há dos que repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Aqui vou fechar agora em Tiago 4, 6 e 10. Todavia, da maior graça, portanto, diz o Criador, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, ao Criador, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, abandone os pecados, abandone os teus pecadinhos de estimação, abandone a vida de pecado, abandone os frutos da carne. Seguimos para os frutos do Espírito, que é amor, que é obediência, que é respeito, e várias outras coisas. Então deixemos de lado essa vida de pecado, nós paremos de escorar nossa vida, de ficar fazendo pecadinho e depois escorar tudo em Cristo, sermos, vamos dizer, hipócritas com Cristo, vivermos uma vida de pecado deliberada e querer escorar tudo na cruz de Cristo. Deixamos de superabundar o pecado na cruz de Cristo. Então, queridos, é isso que eu quero falar para vocês. Realmente ser cristão, um cristão verdadeiro, é ser chamado para uma vida diferente, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício e principalmente uma vida de fé e seguindo e imitando a Cristo. Deixamos de lado essa nossa vida cômoda de cristão atual, moderno, que se limita a ir numa igreja domingo, e realmente começamos a viver uma vida de Cristo conforme Ele nos ensinou nas Escrituras. Se vocês querem se chamar de cristão, se assim podemos dizer, então façam valer isso, pessoal. Sejam cristãos imitadores de Cristo e não escoradores no sacrifício de Cristo. Então acho que é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, pessoal, para realmente fazer vocês saírem dessa comodidade que estamos e começarmos a viver uma vida realmente em Cristo, sermos realmente uma vida diferenciada e mostrarmos mesmo o caráter de Cristo em nossa vida. Então é isso, esse vídeo já ficou um pouquinho longo, agradeço mais uma vez aí todo mundo que está assistindo esse vídeo aí, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo aí, ajuda muito na divulgação do nosso canal. Um abraço a todo mundo aí, até o próximo vídeo aí, tchau!